Alergia e hipersensibilidade em cães e gatos. Com certeza esse assunto interessa muitas pessoas, já que nós vemos cada vez mais recorrentes cães e gatos que apresentam algum tipo de alergia ou hipersensibilidade, que a gente vai falar sobre as suas diferenças, as suas causas, os seus sintomas e o que a gente pode fazer tanto com dieta quanto com suplementos para ajudar esses animais. Sejam bem-vindos à nossa aula de terça-feira. Boa noite, o pessoal está chegando. Eu já vou fixar aqui o nosso assunto. Para quem está chegando agora saber o que a gente está falando, já que esse é um assunto muito importante. Então, assim, gente, a primeira coisa que nós temos que entender é diferenciar a alergia da hipersensibilidade, da intolerância alimentar. Já que a gente costuma muito falar, até mesmo eu às vezes falo alergia a isso, alergia aquilo, porque é mais fácil falar, né? Mas a gente precisa entender que a alergia, hipersensibilidade e intolerância são problemas diferentes, né? Então, a alergia, ela é igual a uma alergia em nós humanos. Por exemplo, alergia a frutos do mar, alergia a amendoim, onde a pessoa, o animal consome aquele alimento e já de imediato apresenta uma reação anafilática, né? Então a gente tem ali fechamento de glote, esse risco até mesmo de morte para o animal. A hipersensibilidade, que é o mais comum, né, de a gente ver, que é o que a grande maioria dos animais apresentam, ela vai ser um sintoma mais tardio, ela vai trazer uma resposta mais tardia, né? Então ela pode demorar dias para aparecer e são sintomas mais conhecidos, né, mais esperados, como coceiras, até mesmo diarreia, né? A gente vai falar melhor sobre os sintomas mais para frente para vocês entenderem como é que funciona tudo isso no organismo, né, e quais são as estratégias. A intolerância, por sua vez, podemos utilizar também exemplos humanos, né? Humanos que são intolerantes à lactose, intolerantes à proteína do ovo, né? Daí a gente também tem outro tipo de apresentação, geralmente mais gastrointestinal, e não é decorrente, por exemplo, do consumo de alguma proteína, que é o caso aí da hipersensibilidade alimentar. Então nós vemos hoje muita hipersensibilidade, que é o termo correto, às proteínas super comuns, né? Como frango, gado, né? E nós também vemos reações de hipersensibilidade a ingredientes que não, né, a gente nem imaginava muitas vezes, como por exemplo cenoura ou até mesmo os grãos, né, a soja, que é considerada mais alergênica. Então, pessoal, é claro que ela tá decorrente da proteína, né? Não é só porque a gente não tá falando de carne que esses alimentos não contêm proteína. E é geralmente a parte da proteína que dá problema, né? E nós também temos, né? Eu até postei hoje nos stories uma enquetezinha, a hipersensibilidade a outros compostos, a corantes, conservantes, né? E nesses casos, por mais que você mude de marca de ração, você vai sempre ter o mesmo resultado, né? Que é um cachorro se coçando muito. Às vezes melhora aqui, às vezes piora, né? Mas eles nunca se resolvem. Então, por isso que a alimentação natural é tão interessante para esses casos. E como eu postei ali nos stories, né? Não necessariamente a gente precisa entrar com uma dieta de exclusão. Eu não faço isso de primeira. Porque ao longo de tantos anos trabalhando com alimentação natural, é muito comum que a gente veja o animal melhorando por si só, já entrando numa dieta natural, né? Por outro lado, fazer uma dieta de exclusão é uma forma muito eficaz, contanto que seja feita com acompanhamento, porque muitas vezes os clínicos às vezes recomendam uma dieta para o paciente, né? Não, hipersensibilidade alimentar, então a gente vai fazer aqui 60 dias de peixe com batata doce com lentilha, né? Só que ele só dá essa dieta básica, o cachorro fica 60 dias naquela dieta, né? Ou seja, os nutrientes que ele deveria estar ingerindo, ele não está. Então essa dieta de exclusão passada sem o acompanhamento de quem entende nutrição, ela acaba sendo uma dieta de desnutrição, trazendo muito mais desvantagens do que vantagens.
Por isso que a alimentação natural por si só, às vezes, não é necessário entrar com uma dieta de exclusão. A gente entra com uma dieta de exclusão um caso mais grave, né? Mais conhecido, o tutor já tem mais conhecimento. Às vezes a gente já tem testes alérgicos feitos, o que é muito bacana, né? O Prick Test, tem vários outros, tem o Nutriscan, que é feito com a saliva do animal, que é fantástico. Ele nos dá ali as reações de quais ingredientes o animal tem e consegue, com certeza, né, direcionar a dieta muito mais facilmente. Porque a dieta de exclusão é meio que no escuro, né? A gente utiliza uma proteína que o animal nunca tenha consumido antes, um carboidrato que o animal nunca tenha consumido antes, a gente elimina dessa dieta vegetais inicialmente, só que a gente precisa colocar todos os nutrientes, não dá para esquecer disso, né? Então, se você tem um pet com hipersensibilidade, com alergia, com intolerância, procure um médico veterinário nutrólogo independente da dieta que você dá ou quer oferecer para o seu animal. Ah, não, Betina, mas daí eu não vou conseguir dar alimentação natural, quero continuar na ração. Adianta procurar um nutrólogo? Sim, com certeza. A gente vai falar daqui a pouco sobre alguns suplementos que ajudam muito nesse caso, independente da dieta do seu animal. Porque o nutrólogo, ele não vai somente prescrever uma dieta caseira para você. Ele pode fazer todo esse trabalho com a ração, né? Então, ele coloca a ração lá, vê todos os níveis, vê tudo que pode estar faltando, vê o que pode ser otimizado, faz uma prescrição específica de suplementação para o seu animal, para que assim ele tenha uma melhor qualidade da ração. A gente melhora a qualidade da ração, né? Direcionando através da individualidade, que também tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Nunca é uma regra, nunca é uma regra. Eu já peguei vários cães que, por exemplo, são alérgicos, têm hipersensibilidade à proteína do peixe, que é uma escolha da dieta de exclusão, né? E não tem a carne bovina. Ou que não tem a carne bovina e tem a carne de frango. Ou ao contrário, que tem a carne de frango e não tem a carne bovina. Então, gente, não é uma regra. A gente trabalha mais no escuro, como eu estava falando, quando a gente não tem um teste, né, realizado nesse animal. Então é muito complicado. Eu já falei aqui antes sobre petiscos hipoalergênicos, como que a gente recebe muito, né, esse questionamento, essa demanda dos nossos alunos. Mas isso tudo é muito relativo. E o melhor exemplo que eu posso dar é que na Chefft Animale nós temos, por exemplo, nós trabalhamos com a farinha de trigo integral. Tem alguns animais que têm alergia a grãos, né? Aí a gente tem uma opção que é hipoalergênica, que é feita com farinha de arroz. Mas eu já vi muitos animais que têm alergia à farinha do arroz e não tem ao trigo, estão super bem com trigo. Então, para esse animal já não serve, não dá pra gente caracterizar, né? O que é que dá pra gente fazer e caracterizar é trabalhar com dietas hipoalergênicas, assim como tem ração que trabalha justamente o tamanho da molécula da proteína e como isso vai ser absorvido pelo nosso organismo. Aí acabamos aí trabalhando também na hipersensibilidade de uma forma com sucesso, né? A gente obtém sucesso. Um grande exemplo disso é a carne de rã. Ela é considerada hipoalergênica mesmo, porque ela tem uma molécula da proteína dela é tão utilizável, né, pelo nosso organismo, pelo organismo dos animais, que é muito raro. Ela é a carne de escolha, né, a primeira opção de carne para se utilizar em uma dieta para cães alérgicos. E a gente trabalha também com a carne de rã há muitos anos, temos um resultado realmente incrível, né? Mas não necessariamente o animal precisa ingerir carne de rã somente porque ele apresenta uma hipersensibilidade alimentar. É isso que eu quis dizer para vocês, né? Bom, quem está empreendendo na área precisa levar isso em consideração porque a gente acaba atendendo uma demanda. Produzir petiscos naturais já atende essa demanda. A Chefft Animale tem vários clientes que não consomem alimentação natural e que só consomem os petiscos. Cortaram todos os petiscos industrializados, que esses realmente, né, causam aí uma série de sintomas nos animais, e somente ofereceram, então, petiscos naturais ou frutas, legumes, conforme a gente passa aqui as recomendações. E já resolve, né, já adianta bastante. Então, é um ótimo mercado a confeitaria pet, né, e
e tudo isso que está surgindo porque as pessoas precisam, os tutores estão buscando. Tem tutores que não podem oferecer nenhum tipo de petisco para o animal, que é tudo cortado, né? E quem me conhece sabe que eu não gosto de cortar petisco, eu acho que é uma ilusão, né? O veterinário pode até falar, tem gente que até segue, né? Mas é raro a gente tirar um hábito tão forte como a oferta de petisco para os nossos pets. Fora que oferecer os petiscos corretos vai ajudar a saúde dele. Inclusive, para os pets com hipersensibilidade alimentar, a gente já vai entender melhor sobre isso, tá? Então, lembrando sempre disso, que não é uma regra, né? Existem aí algumas diretrizes de raciocínio que a gente segue, como eu estava falando da proteína, mas não necessariamente aquele animal vai apresentar a reação esperada. Então, é individual de cada um e é por isso que se você tem um pet que se coça muito, que você quer investigar a hipersensibilidade alimentar, estude a possibilidade de fazer um teste, estude a possibilidade de consultar um médico veterinário, de preferência, né, nutrólogo ou dermato, né, que tem aí esses conhecimentos muito mais modernos em relação, né, aos tratamentos das doenças, porque ninguém merece a gente ficar entupindo os pets aí de corticoide, antibiótico toda hora. A gente quer resultados. Com dieta a gente tem resultados. Com uma estratégia nutricional a gente com certeza tem resultados. Vários clientes nossos podem comprovar, né? Vocês veem direto aí nossos clientes nas redes sociais, até mesmo compartilhando as experiências deles com vocês. E eu pego muita coisa assim, tá? Muito cão que realmente melhora bastante aí a parte de hipersensibilidade somente com uma consultoria nutricional, tá? Claro que isso não vai eliminar a necessidade do acompanhamento clínico e tudo mais, mas com certeza isso vai trazer uma visão mais sistêmica do problema e não somente os sintomas, né, que geralmente acontece. Às vezes a gente faz um teste, dá lá uma dermatofitose, não sei o que, e acaba não conseguindo tratar o animal. Ele tá tomando muito antibiótico, ele tá tomando muito corticoide, com isso a flora microbiana dele tá completamente desregulado. E vocês não fazem ideia do tanto de estudo que correlaciona justamente esse desequilíbrio na flora intestinal causado por tantos remédios ou até mesmo outras causas, né, outros estresses aí oxidativos no organismo, com atopia. Ou seja, dica, vamos para melhor parte da aula de hoje, né? Dicas usuais para o seu pet. Cuida do intestino do seu pet. Ele pode ter hipersensibilidade alimentar, ele pode ser saudável, ele pode ter doença renal crônica, ele pode ter doença cardíaca. Cuida da saúde intestinal dele. Ofereça probióticos, ofereçam alimentos frescos que vão enriquecer essa microbiota, como é o caso dos queijos brancos, do kefir, do iogurte. Temos vários estudos demonstrando que oferecer esse tipo de alimento para os pets incrementa a microbiota natural dele, aumenta as bactérias boas, diminuem as bactérias ruins. Os antibióticos, eles acabam com tudo, com bactérias boas, ruins, e é lógico que assim as bactérias ruins acabam vencendo, prevalecendo essa briga, nunca consegue ganhar. Ou seja, se você já deu muito remédio para o seu pet, se ele se coça demais, se ele tem esses sintomas de hipersensibilidade alimentar, cuida do intestino dele. Parece bobagem, né? Uma coisa tão fácil de se fazer, que é modular. Claro que a dieta também, né, tem que levar uma atenção aí, por isso o acompanhamento individual de acordo com o seu nível, né, de hipersensibilidade ali, ou o desejo de qual dieta, né, qual caminho que você vai querer seguir. Então isso não tem como passar uma lista aqui, né, você tem que definir junto com o profissional que está atendendo o pet. Então, gente, probióticos, pré-bióticos. O que são pré-bióticos? São os alimentos das bactérias boas. Então, com o probiótico a gente coloca as bactérias boas, né? Repõe essa microbiota, e com os pré-bióticos a gente alimenta elas para que elas se tornem fortes, proliferem, né? Se multipliquem. Exemplos de alimentos pré-bióticos: banana verde, cogumelos, aveia é um prebiótico, né? Ofereça esse tipo de alimentos independente da dieta do seu pet. Com certeza você vai estar ajudando o intestino dele, toda a flora microbiana, e vai estar ajudando o problema, né? Para os atópicos, dermatite atópica, né?
Primeira coisa que a gente tem que fazer uma modulação intestinal e resolve, tá, gente? Então, vamos cuidar do intestino dos nossos pets. Fora isso que vocês podem fazer em casa, o seu nutrólogo pode te acompanhar com a prescrição de alguns polifenóis, né, que também ajudam muito, são aí antioxidantes naturais, enfim, um monte de substância que a gente combina para fazer uma modulação intestinal. A gente também tem que tirar esse alérgeno, né, esse ingrediente que está causando isso. Então, por isso, também precisa mexer na dieta. Não adianta, se fizer só isso, não vai resolver, mas já vai ser um bom mesmo caminho andado, tá? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é o ômega 3. Eu já falei aqui, ômega 3 quase todos os pets deveriam consumir. Se o seu pet apresenta hipersensibilidade alimentar, qualquer problema de pele, qualquer problema que a gente precise melhorar aí a barreira cutânea, ofereça, gente, sem sombra de dúvidas, né? Peça orientação aos veterinários, lógico, né? A oferta do ômega 3. Eu digo questão de dosagem, geralmente até 10 quilos, até 8 quilos a gente pode fazer 500 miligramas, depois a gente passa para 1000 miligramas, porque da mesma forma com que a microbiota intestinal, o EPA e o DHA, que são ácidos graxos essenciais, que são ácidos graxos que não são produzidos no organismo, eles precisam ter uma fonte, né, de ácido graxo nessa dieta. Ah, mas a ração que eu dou já tem EPA e DHA, tudo bem. Mesmo assim, você pode oferecer ômega 3 para o seu pet. Por quê? Porque, infelizmente, não é um composto assim muito sensível. Às vezes, só de abrir o pó de ração, deixar ele lá, ele já não está mais tendo aquele resultado. Por isso também que mesmo a alimentação natural, tá? Mesmo quem consome alimentação natural, de empresa, chefe de animal, se eu comprar a sua comida, eu preciso suplementar ômega 3, altamente recomendável que você faça isso. Ou nós temos opções naturais como a sardinha. A sardinha é um dos peixes mais ricos em ômega 3. Quem oferece sardinha com frequência para os pets não precisa suplementar ômega 3 por fora. Então, gente, intestino, ômega 3, fica a dica para quem ainda não tentou isso com hipersensibilidade dos pets. Geralmente os dermatologistas já direcionam, né? Por isso que é legal também a visão do nutrólogo, que a gente consegue abranger mais aspectos da dieta. Falando em dieta mais, né, remover os vegetais coloridos ajuda também, né, porque eles também podem causar aí essa reação de hipersensibilidade. Conheço vários pets alérgicos à cenoura. E quem puder fazer o teste também, gente, tem teste que vem pra gente assim com umas coisas que a gente jamais imaginaria, né? Tem hipersensibilidade ao arroz, tem hipersensibilidade à ervilha, né? Tem hipersensibilidade, daí você vai ver lá a ração, tem ervilha. Mas vocês vão ficar surpresos com o retorno que a gente tem somente de entrar na alimentação natural e tirar todos os aditivos químicos. Eu entendo que nem todo mundo pode oferecer alimentação natural, por isso que nós podemos ajudar com nutracêuticos. Também tem outros compostos como vitaminas, né? Vitaminas do complexo B, principalmente biotina. É imprescindível na parte de suplementação. Eu sempre prescrevo também esse tipo de biotina, quercetina. Então, por causa disso, pessoal, vocês precisam passar por uma consulta para vocês conseguirem essa suplementação de forma adequada para o seu animal, né? Na medicina humana, nós temos várias opções, né? Tudo que a gente já falou aqui, espirulina, clorela, coenzima Q10, né? São vários compostos que muitos humanos conhecem porque consomem, você encontra, né, eles já prontos. Na veterinária a gente pode utilizar algumas recomendações, né, alguns produtos humanos sem problema. O ômega 3 é um grande exemplo disso, né? Marcas humanas são muito confiáveis, super confiáveis, precisa ser puro. Esse ômega 3 ele precisa ter junto vitamina E, que é um antioxidante, senão isso oxida, né? Então a gente não adianta comprar o mais barato sempre. E aí que o veterinário vai te ajudar, né? Vai te orientar quanto à melhor forma de você fazer toda essa suplementação. Por isso que às vezes, né, tô dando aqui realmente várias soluções, inclusive estratégias que eu aplico para os meus pacientes, mas você tem que levar tudo isso em consideração, né? Fora isso, a gente tem aí, né, as vitaminas que eu falei, os probióticos, nós temos
que promover, fazer uma dieta anti-inflamatória. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você não fizer uma alimentação natural com perfil lipídico correto, nós também podemos ter o efeito inverso. E eu vou dar um exemplo. Pessoas que usam muito azeite de oliva, tem bastante ômega 6, o azeite de oliva, né? Tem ômega 6. O frango, ele também tem ômega 6. Então, se você dá muito frango com muito azeite de oliva e não dá ômega 3 para compensar esse ômega 6, porque o ômega 6 também é importante, né? Mas ele não pode estar em maior quantidade. Ele tem que ser uma proporção exata, né? Do ômega 3 para o ômega 3. Ele tem maior quantidade, mas ele precisa de uma proporção. Se ele foge dessa proporção, a dieta inverte, ela se torna inflamatória. A gente quebra a barreira cutânea da pele. A gente não favorece a produção de ceramidas da pele. E a gente acaba tendo problemas de pele por desbalanceamento da dieta, tá? Então, às vezes você está fazendo tudo na melhor das intenções. Você estudou, você pesquisou, você está oferecendo alimentação natural complementada, suplementada, com tudo para o seu pet. Mas você não sabe desse detalhe porque você não é profissional. Então você dá muito frango, você dá muito azeite de oliva, você não faz o rodízio de gorduras, você não faz o rodízio de carnes, você não oferece ômega 3, não oferece sardinha para o seu animal. A gente pode estar promovendo aí, né, oferecendo uma dieta inflamatória ao invés do oposto que a gente quer, uma dieta anti-inflamatória. Vocês têm alguma dúvida específica sobre esse assunto, alguma coisa para compartilhar comigo, que vocês queiram que eu responda específico? Mas, gente, outra coisa, mas então, Betina, se eu fizer um petisco grain-free, né, aqui, eu vou poder chamar ele de hipersensibilidade? Como eu falei, o legal de você fazer petiscos sem glúten, sem grãos, é que você atende uma gama grande de animais, né? Quase todos os casos. Ou, por exemplo, vegano, né? Você pode fazer um petisco vegano, né? Também. Você atende um mercado muito mais amplo, você consegue mais clientes, né? Mas isso não vai querer dizer. Petiscos grain-free, por exemplo, pode apresentar, como eu falei, alergia à lentilha, por que não, né? O do glúten também, às vezes você tá pensando no glúten, né? Ai, meu Deus, eu vou tirar o glúten, ele realmente é bom evitar para cachorros que têm problemas intestinais, né? Ele realmente é bom evitar em alguns casos, mas às vezes você tá preocupado com o glúten e o problema tá no arroz, e daí você troca uma farinha ali e tá no arroz, né? Então, muito cuidado quando for considerar, né, petiscos hipoalergênicos. Pra mim, assim, é natural, já tá bom. Não é porque tem trigo, não é porque tem glúten que vai ser o problema pro animal. O problema é estar no industrializado. Dieta mista, ração e AN ajuda? Sim, pode ajudar, com certeza, tá? Só que o que importa mais do que ração e AN, ou só ração, ou só AN, é a estratégia que a gente vai tomar para esse pet, né? Porque ele não é um cachorro saudável, ele precisa de um cuidado. E melhor ainda, muitas vezes, se a gente fizer essa estratégia, se a gente modular o intestino, se a gente oferecer a suplementação adequada, a gente até consegue voltar a incluir alguns ingredientes que estavam dando, né, apresentando reações. Isso é possível. Outra coisa que também tem que ser levada em consideração eu até já falei, né, se você dá só frango, mas eu dei o exemplo do ômega, mas você pode vir a desenvolver uma intolerância, né? O animal pode vir a desenvolver uma intolerância. Por isso que quem dá dieta crua, por exemplo, tem que, né, a gente sempre recomenda aí ter um descanso do frango, na dieta crua com ossos, porque a gente usa muito frango, né, que é muito mais acessível. Mas a dieta mista, pessoal, ela é uma ótima alternativa para quem não pode oferecer alimentação natural e quer oferecer opções mais saudáveis de alimentação. Eu sou super a favor, tá, de dieta mista. Só que nós temos que cuidar, né, pessoal? A gente tem que pesar os alimentos, a gente tem que considerar as calorias e não somente as quantidades. A gente tem que ser um pouco criterioso, porque senão a gente vai acabar engordando o nosso animal, senão a gente vai acabar provocando um pico glicêmico nesse animal, né? E até mesmo desenvolver a diabetes decorrente de alguma alimentação inadequada. Então, façam dieta mista. Se vocês não vão fazer dieta mista, ainda comecem a introduzir esse tipo de alimento natural, como um petisco mesmo para o seu pet, como uma parte da alimentação vai trazer benefício.
quanto mais ingredientes naturais você conseguir incluir, né, e balancear essa dieta, muito melhor, muito mais resultado você vai ter, com certeza, tá? E a Chef de Animale oferece, né, essa opção também de dieta mista. Então, quem é daqui e quiser saber mais sobre o assunto, é só entrar em contato com a gente. Porque quem compra comidinha da Chef de Animale já tem um acompanhamento nutricional incluído. Então, não precisa pagar consulta pra mim, né? A gente já faz toda a dieta, tudo isso já está incluído no valor do pacote mensal. E também, inclusive, né, se precisar de alterações e rever essa dieta, o cliente Chef de Animale já tem tudo isso incluído. Então, gente, Chef de Animale trabalha com muita personalização, a gente faz isso. Raríssimas empresas fazem isso. A grande maioria das empresas de alimentação natural trabalham com 4, 5 cardápios, não trabalham com dietas terapêuticas, a gente direciona os nossos clientes exatamente, né, como a gente quer conduzir. A sardinha pode ser oferecida diariamente. Eu não recomendo você oferecer ela diariamente se for alimentação natural de sardinha, né? Tipo, daí dá todo dia, daí não. Mas se você oferecer sardinha 3 vezes por semana pro pet, você já vai ter ótimos níveis de ômega 3, já vai ajudar muito, tá? A sardinha é a que mais tem, mas outros peixes também tem, como cavalinha, manjubinha, né? Mas a sardinha, ó, é fantástica. Além do ômega 3, ela tem vitamina D. A vitamina D também precisa ser ingerida através do alimento para o animal. Eles não absorvem vitamina D pelo sol. Então, a sardinha, gente, é assim, uma excelente opção de petisco pra gente trabalhar. Aí, né, eu tô vendo que você tem uma empresa, né, Petiscos Pets, pra gente trabalhar na alimentação deles, porque realmente o benefício é poderoso, tá? É muito bom. Ômega 3 é vida. Nós deveríamos tomar mais, os cães deveriam tomar mais, todos os cães deveriam tomar, quase todos, São raros os cães que a gente tem que restringir, que não podem, né? Como, por exemplo, no caso de uma pancreatite, mesmo assim a gente só reduz daí a gordura do outro lado, mas é uma gordura, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. E tem alguns raríssimos casos onde o animal também apresenta hipersensibilidade ao ômega 3, meu Deus, né? Mas daí a gente tem outras soluções, outras fontes de ômega 3 da natureza que a gente pode procurar, mas é mais raro. Eu digo isso para os pets que têm alergia a peixe, né? Não necessariamente a hipersensibilidade ao peixe vai apresentar hipersensibilidade ao ômega 3, porque gordura, né? Gordura geralmente não apresenta esses sintomas. O que apresenta é a proteína que eu tava comentando, né? Então, se o ômega 3 é bem puro, é correto, né? Ele não vai ter esses resquícios, esses traços de proteínas que vão causar hipersensibilidade. Meu Tobias está com dermatite psicogênica, olha só. É difícil, né? A gente tem que trabalhar muito o comportamento desse animal. E a gente consegue fazer isso através dos adaptógenos também, né? Como a gente tem que aumentar serotonina, dopamina, né? E tem compostos que nos ajudam com isso. Os chás são muito benéficos, né? Chá verde, por exemplo. Eu gosto de oferecer o chá verde sempre junto com a alimentação, tá? Nunca em jejum. Não dá pra oferecer o chá verde em grandes quantidades em jejum. Mas de resto, a gente pode oferecer chás e também recomendar alguns adaptógenos, né? Pode ser manipulado, como a própria passiflora, né? Que é o maracujá. Eles ajudam a manter aí os níveis de serotonina. Às vezes uma melatonina, né? A melatonina também ajuda muito. A melatonina não é só pra dormir, tá, gente? Tem problema de sono, toma melatonina, mas não é só pra isso. Ela pode ajudar muito nesses casos comportamentais. Tá bom, pessoal? É isso então, o recadinho que eu queria trazer hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por participar aqui comigo na nossa aula. Encaminha pra alguém que você acha que gostaria de saber disso. E logo, em breve, gente, falta menos de um mês pra abertura das novas turmas da comunidade. Quem tava com saudade das semanas da confeitaria 100% gratuitas que vão acontecer no final desse mês e logo aí no comecinho do mês, então abriremos as inscrições para a comunidade Chef de Animale para que vocês tenham acesso a todos esses conteúdos e muito mais com suporte especializado e pessoal meu e da Carol para todos os nossos alunos. Olha, tá tomando remedinho já. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais.